Tec, tec. Atenção, atenção, família. Chama todo mundo pra live, que a live tá bombástica. Notícia de última hora acaba de surgir. Jair Messias Bolsonaro elegível ao pleito de 26. Bolsonaro será candidato em 26. Acabou a patifaria. O Barroso já perdeu o mané, picou o pé na mula. Chicote tá estralando, bambu tá gemendo. Donald Trump já ordenou. Hoje o careca não dorme, hein? Ah, papai, eu avisei. Eu avisei que o dia da vitória chegaria. Donald Trump vem com tudo e tá vindo aí pro Brasil, hein? Atenção, Brasil. Donald Trump no Brasil visita Bolsonaro. Bolsonaro elegível. O jogo virou, a roda rodou. Dá o like, comenta aí se você tá me ouvindo bem. Atenção, Brasil. Alô, Brasil. Comenta aí se você está me ouvindo bem nesta bagaceira aqui. Estamos ao vivaço, em busca da verdade dos fatos, na velocidade da web. Vem todo mundo aí. Vai chamando pra live. Dá o likezinho aí que é importante, você sentar o dedo. Não ficará rato sobre rato. Não sobrará rato sobre rato. Vai cair rato gordo, rato magro, rato velho, rato filhote. Que notícia velha, meu filho. A notícia tá saindo agora. Me ajuda aí, notícia velha. Não vai sobrar nem um camundongo para contar a história. É a verdade absoluta. Bolsonaro é elegível. Família, você acha mesmo que Donald Trump vai deixar Bolsonaro ficar de fora do pleito? Se o Bolsonaro não tiver na urna eletrônica, não terá nada. O Trump vai passar a régua e fechar a conta. Olha aqui para mim, família. Donald Trump tá vindo atropelando tudo enquanto é careca, barbudo que tá na frente dele. E ele tá de olho lá também. Ele não tira os olhos da Venezuela, hein? Atenção. A Venezuela será vai fazer um pastel de bigode, né? O famoso pastel de cabelo. Donald Trump vai fazer um pastel de cabelo com bigode de Nicolás Podrão. É, família, notícia velha. Pra mim é nova, eu tô sabendo agora, hein? Me ajuda aí. Vem comigo na matéria. Urgente. Governo dos Estados Unidos da América acusa o careca de ter usado documentos falsos para acusar Felipe Martins. Ah, papai. Família, aperta o cinto, meu filho, porque o chicote vai entrar, hein? O pau vai torar agora. Vamos compartilhar a tela aqui, ó. Preste atenção no que a Ana Paula traz para nós aqui. Vamos ouvir. Dá o like aí, gente. Me ajuda aí. Me ajuda, Brasil. A Oeste, em Breaking News, agora a confirmação oficial do sistema de imigração do CBP dos Estados Unidos da América, dizendo que Felipe Martins nunca entrou aqui e que Alexandre de Moraes, que é um já conhecido violador dos direitos humanos, usou um documento falso para a prisão de Felipe Martins. Urgente, Daniel, e é exatamente sobre Felipe Martins. Eu peço licença para ler uma carta importantíssima que acabou de ser divulgada pelo CBP, uma das agências de imigração daqui dos Estados Unidos, confirmando que Felipe Martins jamais entrou nos Estados Unidos nas datas usadas pela Polícia Federal e, consequentemente, por Alexandre de Moraes para justificar a prisão de Felipe Martins. A carta diz o seguinte, Daniel: a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis referentes às alegações de entrada nos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da análise, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Esta constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Reconhecemos que o ministro Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão deste registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação
e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar futuras discrepâncias. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido desta entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade de nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e direitos humanos. Portanto, Daniel, está aí a Oeste, em Breaking News, agora a confirmação oficial do sistema de imigração do CBP dos Estados Unidos da América, dizendo que Felipe Martins nunca entrou aqui e que Alexandre de Moraes, que é um já conhecido violador dos direitos humanos, usou um documento falso para a prisão de Felipe Martins. Acabou, agora é acionar a Interpol capturar o violador de direitos humanos e ele responder lá na cadeia, lá nos Estados Unidos da América. Checkmate, game over, é hora de comemorar. Pode arrancar a pipoca aí que tá dando teteia de aranha do fundo da gaveta, botar pra estourar, comprar seu Guaraná e vir divertir, que é pura diversão. Vamos ouvir o Marcel Van Hatten aí. Acabou, agora é a Interpol, família, acabou. A Interpol captura o careca, leva ele pro Chilindró, game over, Bolsonaro volta, Copa do Mundo, Brasil ganha e morreu praia. Vamos ouvir aqui o Marcel Van Hatten. Olá, pessoal. Nada como um dia após o outro, a verdade sempre aparece. A alfândega americana, o governo dos Estados Unidos, na verdade, por meio do seu departamento de alfândega e controle de fronteiras, acaba de anunciar que Alexandre de Moraes utilizou informações falsas para manter Felipe Martins preso durante 6 meses. Aquilo que eu denunciei na tribuna da Câmara dos Deputados, vocês lembram disso? E que em vez de o governo Lula investigar, ou seja, a postura de um delegado da Polícia Federal que utilizou informações falsas, eu havia dito isso na tribuna, em vez de o governo Lula investigar a Polícia Federal, ou mandar investigar o delegado, decidiram investigar quem? A mim. Agora fica comprovado, o governo americano acaba de anunciar que Felipe Martins foi mantido preso graças a uma informação falsa utilizada por Alexandre de Moraes para mantê-lo na cadeia. Felipe Martins precisa ter as suas cautelares revogadas imediatamente. Ele precisa ser absolvido e indenizado pelo Estado brasileiro. Vou ler para vocês a nota inteira aqui do CBP americano. Quem quiser depois recuperar pode ir no meu X ou aqui mesmo no Instagram. Muitos de vocês já viram certamente. Diz o seguinte: declaração do CBP sobre a revisão dos registros de entrada de Felipe Martins. Data de divulgação, sexta-feira, 10 de outubro de 2025. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, CBP, Customs and Border Patrol, anunciou que realizou uma análise completa das evidências disponíveis relacionadas às alegações de uma entrada nos Estados Unidos pelo cidadão brasileiro Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da revisão, foi concluído que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos nessa data. Essa conclusão contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, indivíduo recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Declaramos que o ministro Alexandre de Moraes mencionou um registro incorreto para justificar o encarceramento de vários meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais do CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas adequadas para evitar que discrepâncias semelhantes ocorram no futuro. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido desse registro falso para sustentar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer outra pessoa. Reafirmamos nosso compromisso em manter a integridade dos registros de fronteira e em apoiar os princípios de justiça e direitos humanos.
Para mais informações, entre em contato com o Escritório de Assuntos Públicos da CBP pelo e-mail cbpmediarelations@cbp.dhs.gov. Então está comprovado. Foram utilizadas informações falsas de uma viagem que nunca ocorreu para que Felipe Martins fosse mantido preso durante 6 meses pelo senhor Alexandre de Moraes. O governo americano acaba de anunciar que Alexandre de Moraes usou informações falsas para manter Felipe Martins preso. O mesmo que eu já havia denunciado na tribuna da Câmara dos Deputados e o mesmo que, apesar de eu ter denunciado, o governo Lula preferiu, em vez de investigar a minha denúncia, decidiu me investigar, apesar de eu não poder ser investigado pelo artigo 53 por opinião, palavras e votos, e me indiciar à Procuradoria-Geral da República. Tudo cai por terra em algum momento. A verdade sempre vence. O bem vence o mal. Tentaram constranger Felipe Martins, mantendo-o preso por uma viagem que não aconteceu. Queriam uma delação, queriam pressioná-lo, torturaram ele. Várias coisas aconteceram. Um absurdo tudo que Felipe Martins sofreu. Afinal de contas, ele não tinha nada que delatar, ele não tinha nada a delatar, ele não tem por que ser incluído numa suposta trama golpista, porque os seus advogados estão, inclusive, deixando claro que sequer participou de reuniões, que não há minuta, e agora também ficou comprovado, não houve a viagem. Felipe Martins precisa ser imediatamente solto, porque no fundo ele está preso, está até hoje em prisão domiciliar, usa tornozeleira eletrônica, precisa, portanto, ter as cautelares contra si relaxadas imediatamente, precisará ser absolvido e indenizado pelo Estado brasileiro. E da mesma forma eu espero que a justiça seja feita no meu caso, e que aqueles que eu denunciei paguem pelos crimes que cometeram, porque eu não cometi crime nenhum. Aliás, eu continuo denunciando, eu continuo ao lado da justiça, ao lado de vocês. Eu não vou parar o meu trabalho se alguém acha que me ameaçando desse jeito vai conseguir me parar. Eu não vou parar, eu vou continuar falando o que precisa ser dito, porque, como eu disse, a verdade sempre aparece, o bem sempre vence o mal. Muito obrigado, de verdade, pela confiança de todos vocês. Eu, às vezes, me pergunto como pode que tantas pessoas seguem e confiam, porque é um momento tão difícil de achar pessoas em quem confiar. E eu não posso dizer, eu não consigo imaginar outra coisa mais importante do que a confiança de vocês quando eu penso na minha atuação política e naquilo que eu posso fazer pelo meu país. Então, uma notícia muito positiva. Espero que Felipe Martins seja imediatamente liberado de todas as cautelares e restrições que lhe foram impostas, seja absolvido e indenizado, e os abusadores de autoridade, todos que cometeram crimes aqui no Brasil ou lá fora nos Estados Unidos, porque esse registro falso foi feito no CBP em Orlando, nos Estados Unidos, que todos paguem pelos crimes que cometeram. Um abraço, boa noite e que ótima notícia. Ah, papai, que notícia excelente, maravilha, maravilha. Rapaz, daqui a pouco tem um bate-boca aí, bate-boca, briga, pancadaria, até tapa na cara rolou, hein? O Careca começou a discutir com o André Mendonça. Ai, meu Deus, até a Polícia Legislativa foi chamada. Bate-boca, pancadaria, e rolou até um tapa na cara, dedo na cara um do outro. Você vai ver, eu vou mostrar tudo, vazou o vídeo aí, eu vou mostrar tudo, hein? Meu Deus do céu, Brasília tá em chamas, família. O negócio tá pegando fogo lá em Brasília, hein? Fogo no parquinho. Quem já ouviu esse texto? Fogo no parquinho. É, família. Chicote tá estralando. E o Tagliaferro tá que denuncia. O homem não para, não. Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu pra mim, não fale nada, tá? Tá tudo aqui, ó. Os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó. A data do mapa mental, bem como esse relatório feito onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura, um dia depois. Olha a data da confecção
desse documento, 28 de agosto de 2022, e não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele, isso já está lastreado por um laudo pericial, tudo bonitinho, ó, tudo bonitinho. Tá vendo as datas, 28, ó, tudo bonitinho. Essa preocupação dele de esquentar essa operação de busca e apreensão, né, sem embasamento nenhum, essa é a comprovação daquilo que chama de pescaria probatória, né? Você primeiro pega os telefones, vê o que tem, depois você justifica fraudando um laudo, como o senhor está mostrando, já que tem os metadados que esse documento, que depois oficialmente ele apresentou como sendo um fundamento para autorizar a busca e apreensão, ele foi produzido por esses metadados que o senhor tem do Word. Ele foi produzido alguns dias após efetivamente ter sido feita a busca e apreensão. Para quê? Para justificar para os advogados que pediram acesso aos autos? Eu acredito que sim, e para justificar para a imprensa, que a imprensa estava batendo pesado nele, dizendo que ele tinha feito isso somente com base numa matéria jornalística do Amado, que de fato foi. Olhem as datas, tá? 26 de agosto, tudo, olhem as datas. Tudo que a mim foi passado, tá? Referente às buscas e apreensões. É uma situação gravíssima e não tem como contestar. O fundamento da decisão foi dia 26 e a busca e apreensão foi 3 dias antes, dia 23 de agosto de 22. O presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento, por um bandido que produziu fraude o tempo inteiro. Ou esse Senado impeachment, esse marginal, uma quadrilha. Ou impeachment esse marginal, e nós temos todo o dever de buscar internacionalmente a proteção desse cidadão chamado Talhaferro. Família, o negócio tá ficando pesado. Meu irmão. Chicote de aço, tá estralando. Tagliaferro, tá metendo a espora. Daqui a pouco tem bate-boca, briga, até dedo na cara e tapa na cara teve, hein? Polícia foi chamada. Moraes entra em vez de fatos com André Mendonça, o terrivelmente evangélico. O homem arrepiou, hein, família? Não queira ver o vídeo, hein? Vou até pedir pra você tirar a criança da sala aí, porque o vídeo é pesado. Por isso que o Perdeu o Mané deu linha na pipa. Vamos ver o Gustavo aqui, enquanto eu busco um café ali, porque eu quero até tomar um café pra me ver essa briga. Sombra de dúvida, está sendo um dos piores dias para Alexandre de Moraes. Só hoje, 3 reveses ele teve que passar. Primeiro, a Justiça da Itália retira os cautelares do Tagliaferro ao perceber que o que o Alexandre de Moraes está fazendo com o Tagliaferro é uma ilegalidade, é uma perseguição, justamente porque Tagliaferro tem as evidências, as provas, os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu durante as eleições de 2022, na censura e todo aquele processo que você já conhece. Depois ele é obrigado a voltar atrás, ele tem que arregar e restituir os advogados do Felipe Martins, né, logo depois que ele comete aquela coisa absurda de tirar os advogados do réu, do acusado, e escolher quem que vai defender ele. E quando você pensa que não tem como ficar pior, sai agora uma publicação no site oficial dos Estados Unidos, da Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, aqui ó. Esse é o site oficial da Alfândega Americana, com o selo do governo americano aqui, você está vendo aqui, ó, que é o selo do governo americano. Eles acabaram de publicar isso, olha a data aqui, ó, 10 de outubro de 2025, isso que acabou de ser publicado. E cita nominalmente Alexandre de Moraes por ter usado documento falso para manter uma pessoa presa e que eles vão investigar. Cara, isso aqui é uma bomba. Vou trazer aqui, eu vou clicar na tradução, rapidão, vai traduzir agora, traduziu. Vamos lá, estou no site, como vocês estão vendo, eu estou no mesmo site, eu apenas ativei a tradução do Google. Vamos ler isso aqui? Comunicado do CBP é esse aqui, ó, Customs and Border Protection, tá? CBP sobre revisão dos registros de entrada de Felipe Martins.
A Alfândega e Proteção A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos anunciou que realizou uma revisão completa das evidências disponíveis referentes a alegações de entrada dos Estados Unidos do cidadão brasileiro Felipe Martins, em 30 de dezembro de 2022. Após a conclusão da revisão, foi determinado que o senhor Martins não entrou nos Estados Unidos naquela data. Reconhecemos que o ministro de Moraes citou um registro errôneo para justificar a prisão de meses do senhor Martins. A inclusão desse registro impreciso nos sistemas oficiais da CBP permanece sob investigação e o CBP tomará as medidas apropriadas para evitar que discrepâncias futuras ocorram. O CBP condena veementemente qualquer uso indevido de nossa entrada falsa para embasar a condenação ou prisão do senhor Martins ou de qualquer pessoa. Reafirmamos nossa dedicação em manter a integridade dos nossos registros de fronteira e apoiar os princípios de justiça e de direitos humanos. Para mais informações, entre em contato com o Escritório das Relações Públicas do CBP. Aqui, eu pulei esse aqui, ó. Essa constatação contradiz diretamente as alegações feitas pelo ministro da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, um indivíduo que foi recentemente sancionado pelos Estados Unidos por suas violações de direitos humanos contra o povo brasileiro. Gente, isso aqui é muito grande. Isso aqui está no site da Alfândega e da Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Está no site deles. Eu fico imaginando o Alexandre de Moraes vendo isso agora e pensando, cara, eu arrumei briga, eu fiz coisa errada para todo lado. Espanha recusando extradição do Oswaldo Eustáquio, Estados Unidos recusando extradição do Alan dos Santos, sancionado pela Lei Magnitsky, esposa sancionada, Alex, o escritório de advocacia, o Alan dos Santos, não deixaram extraditar o Alan dos Santos, agora vem a Itália, e agora a alfândega americana, basicamente falando assim, olha, fizeram um trem errado aqui, isso aqui foi um crime, alguém usou essa fraude para prender alguém, o Alexandre de Moraes sancionado, nós vamos investigar isso aí. Não tem como dar certo, cara. E todos aqueles ao lado que ainda recebem ordens do Alexandre de Moraes serão penalizados. Não tem como fugir disso. Todos que ainda servem para a cadeia de comando, a Gestapo, que foi criada dentro da Polícia Federal, os capachos dentro da Procuradoria-Geral da República, até os jornalistas que contribuíram com isso, todas essas pessoas vão pagar o preço. É só uma questão de tempo. O certo era vir a público agora, como o Tagliaferro fez, pedir desculpas e ajudar a acabar com isso. As pessoas que fizerem isso não serão penalizadas, não sofrerão pelos seus crimes, apenas serão isentas. Mas quem continuar com o que isso está acontecendo, pode ter certeza, a justiça vai chegar a cada um. É família, família, família. Chicote de aço tá estralando, bambu tá gemendo, pau tá torando. Bruxa tá voando sem vassoura, o bambu tá gemendo. E agora, daqui a pouco, eu vou mostrar um vídeo vazado aqui. Briga, André Mendonça, você pode imaginar aí, o André Mendonça, terrivelmente evangélico, o cara que não penteia o cabelo, né? Terrivelmente, sabe-se lá o que, né? Há quem diga que ele fez um pacto aí. Então nós poderíamos dizer terrivelmente satanista, sei lá, chame como você quiser. Terrivelmente evangélico, iluminado do Espírito Santo de Deus, contra as trevas. Briga de a luz contra as trevas. Rolou até tapa na cara, dedo apontado, você vai ver, você vai ficar impactado, né? É uma conjectura, tá, família? Há quem diga que o Careca fez pacto aí. Pacto luciferiano. Misericórdia, tá repreendido. Vem comigo aqui agora, porque a gente vai ver que depois dessa briga aí, eu vou mostrar a briga, tá, pessoal? Quem ficar na live até o final aí, vai ver a briga, a pancadaria, tapa, xingamento pra lá. Barata voou pra tudo quanto é lado. Ah, papai, o choro é livre. Fica até o final, gente. Vou solicitar aí mais uma vez, pessoal, o like. O povo chega na live, esquece de dar o joinha. Tec-tec na telinha. Se a galera do Tec-tec aí bater 10 mil Tec-tec, eu mostro a briga pra vocês também. Vamos bater 10 mil Tec-tec aí pra vocês verem a briga. Eu tenho o vídeo aqui, foi me mandado lá de dentro, né? Câmeras, vídeo vazado aí. Ninguém tem esse vídeo, eu vou mostrar aqui. Vamos bater 10 mil Tec-tec aí. Senão vocês não vão ver, não. Se você que é de direita, tá dando o joinha aí e tá dando Tec-tec na telinha, até o final dessa live, você vai conseguir ver o vídeo. Nós vamos bater 10k de Tec-tec.
E me siga aí, começa a me seguir aí também, né, pessoal? Não adianta nada também eu ficar falando aqui igual a maritaca e depois você não me segue aí, eu somo, você não me vê mais, acabou, acabou. Então vamos lá, então, eu vou fazer até a chamada aqui novamente, é break news, eu vou fazer essa abertura aqui, né? A abertura novamente aqui. Temos o break news a confirmar. Temos já a confirmação. A gente vai mostrar isso aqui tudo para vocês aqui agora, ao vivo e a cores, tá? Já peço a você, vai compartilhando aí. Chama todo mundo para a live, porque o assunto é grave, hein? É grave, é gravíssimo, é briga, é coisa séria. E antes de eu mostrar essa briga, presta atenção, o dedinho na tela aí. Antes de eu mostrar essa briga aí, eu vou mostrar para vocês aqui o Careca chorando também. É um outro vídeo exclusivo que nós recebemos aqui, ó. O Careca foi às lágrimas, família. Acredite se quiser. Não é fake news, não é teoria da conspiração. É o áudio que eu recebi aqui. Temos as imagens também. Exclusivo aqui do Careca chorando. Meu Deus do céu, hein? Homem não chora. Homem não chora. Será mesmo que o homem não chora? Esse aqui chorou. Se bem que a gente não sabe também se é homem, né? Meu Jesus sacramentado. O que tá acontecendo, hein? Brasília em chamas. Dá o joinha aí, família. Dá um joinha aí. Senta o dedo que a gente já vai começar essa livezinha aqui. Tem muita coisa para mostrar para vocês aqui. O tempo é breve. O tempo é curto. Por isso eu peço a você aí que tá chegando agora na live para ir deixando aquele joinha aí. Comenta aí se o áudio tá bom, se a transmissão tá boa. Deixa eu só configurar um negócio aqui. Pronto, tá configurado. Só dar uma configuração aqui, uma configuradinha aqui. Pronto, tá configurado. Então agora nós vamos entrar nisso aqui, tá? Senta o dedo aí. Se você sumir, te encontro, Barbita. Valeu, Sonita. Senta o dedo aí, vamos então direto aqui. Eu vou fazer aquele corte aqui que tá todo mundo acostumado, que eu vou postar isso lá no outro canal também. Então eu vou fazer a abertura aqui rapidinho, 30 segundos, e a gente já mostra aí esse áudio e esse vídeo vazado do Careca chorando de soluçar. É por isso que o Barroso pediu linha, Pablo. Eu descobri tudo. O Barroso pediu linha na pipa, ó, picou a mula, vai aposentar, vai sumir para as Arábia afora, porque tá com medo. O Boca de Veludo tá com medo. Tá dando linha na pipa. É, medroso, medroso. Vamos lá então, preste atenção. 2, 3, 4, 5. Vou liberar espaço aqui para mim fazer aqui. Entra comigo na matéria, família. Já vai compartilhando essa bagaceira aí para o máximo de pessoas possível. É importante você me ajudar no compartilhamento, tá? Muita gente chega na live, esquece de compartilhar. Joga no grupo da família aí, ó. Hoje é sabadão, né? Sabadão hoje. Tô até perdido, nem sei se hoje é sábado ou domingo. Mais perdido que surdo no bingo. Aí, ó, nem sei se hoje é sábado e domingo. Tô mais perdido que surdo no bingo. Vamos lá então? Câmera 1, aquele corte a gente já entra mostrando aqui. E vou mostrar também a briga aí, tá? Teve tapa na cara, chamou a polícia legislativa, o Careca não aceita, o André Mendonça repreendeu em nome de Jesus, falou que estava endemoniado. Você vai ver tudo. Fica até o final aí, porque o trem tá igual, tá pior do que novela esse Brasil. Vamos lá então? 3, 2, 1, Brasil. Câmera 1. Vamos lá agora. Família, atenção, atenção. Uma notícia de última hora acaba de surgir agora. Dá conta de que o Careca, ele mesmo, aquele cara que não pode usar o pente, misericórdia, ele mesmo, foi aos prantos, abriu a boca para chorar, desceu a lágrima, a voz embargada, vaza vídeo agora. É por isso que o Barroso deu linha na pipa. O medo bate a porta. O cara soluçou de tanto chorar. Pede ajuda, a Carmen Lúcia aparece do outro lado julgando tudo na cara dele. Essa notícia é para a grande mídia pipocar. Eu creio que daqui a algumas horas eles não vão aguentar segurar isso aí. Vai soltar essa matéria que eu vou trazer aqui agora, a grande mídia vai ter que escancarar. Não vai ter como eles esconderem isso, porque foi demais. O vídeo vazado aí do Careca chorando, falando que vai perder tudo. A Carmen Lúcia gritou com ele, o Bambu gemeu, até o Dino entrou no meio da história para tentar separar, falou que cometeu erro grave, que agora como que faz? Tem que voltar atrás, o Trump já tá metendo a tesoura, vai podar tudo. Família, é gravíssimo isso aqui. Vem comigo porque tem rato
criando asa e voando igual morcego. Vai pegar rato gordo, rato magro, rato careca, rato sem pelo, rato liso, rato com dedo, rato sem dedo, rata velha que tá lá nos braços do Macron. Vai pegar tudo, família. Tá caindo tudo, tá caindo todo mundo. Enquanto isso, uns tá montando no porco e indo embora. Não é montando no Dino, montou no porco. E vazou fora, que é o perdeu o Mané, eleição não se ganha, se toma. Nós derrotamos o bolsonarismo. Ah, papai, o trem tá feio hoje, família. Hoje tá parecendo sexta-feira 13. Não é sexta e nem 13, mas tá parecendo. A bruxa voou pro lado do pessoal. Cadê o pessoal do 13 aí, né? É, o número do azar. Vocês estão com azar, hein? Vocês estão com azar. Ah, papai, o choro é livre. Chora, perdeu, Mané. Agora é nossa vez de dizer pra eles, perderam Mané. Você pode colocar aí um perdeu Mané, por gentileza? Você pode meter o dedo no like, hein, meu filho? Vamos subir o like, vai chamando, chama. Atenção, chama todo mundo pra live, gente. Tá começando agora. É rápido, eu não sei quanto tempo que esse vídeo vai ficar no ar. Você tem que compartilhar agora. Eu tô mostrando isso aqui às pressas. Joga isso aí nos grupos, rapidão aí. Fala que o Barba Ruiva tá ao vivo com a notícia de última hora. Papai, os ratos vão voar, família. Há quem diga que rato é morcego, morcego é rato. Eu não sei o que é. Eu só sei que a bruxa hoje tá voando sem vassoura pro lado deles. Então vai compartilhando, vai julgando nos grupos aí e dá o like. Começa a me seguir, meu Deus do céu. O povo tá dando like, mas não tá nem me seguindo. Aí não dá. Aí eu vou embora. Começa a me seguir aí, pessoal. Rapidão. Vão lá. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações e escute esse áudio. Não vai chorar junto com ele, não. Porque na minha concepção é lágrima de crocodilo. Daqui a pouco ele vai querer chorar também a morte do Clezão, né? Já surgiu um documento aí que vai colocar ele atrás das grades. A Interpol vai vir agir no Brasil. Família, o Nicolas falou lá atrás, o presente é dele, mas o futuro é nosso. O chicote tá mudando de mão. Quem crê que o chicote tá mudando de mão? Você pode pôr um amém aí? Chicote tá mudando de mão, família. Não há nenhum mal que dure para sempre. Vamos ouvir aqui agora. O Barbudo foi traído na cara dura. O Barbudo foi traído, o Careca chorou, ao vivo. Apoia a anistia, reconhece erros graves. Agora tá apoiando tudo, né? Quem diria, até o Dino agora tá apoiando. Desse jeito. Vem cá comigo, filhão. Você pode dar o likezinho aí, pessoal? Vem comigo. Vamos ouvir aqui na íntegra, então. E você vai comentando aí de onde que você está me acompanhando. E uma nota de 0 a 10 para o desgoverno Lula. Porque estão falando aí que a popularidade dele está crescendo entre a classe média e o super rico. Eu não entendo isso. Ele só soca imposto na classe média e no super rico. E a Globo, a Band, a CNN tá falando que a popularidade dele está crescendo. Comenta aí se você acredita nessa lorota aí. E vamos ouvir aqui esse áudio gravíssimo, hein? Daqui a pouco tem um vídeo vazado aí. Vamos ouvir o áudio. Senta o dedo aí, pessoal. Abala as estruturas da República. Revelação bombástica e exclusiva. Abala as estruturas da República. Durante reunião emergencial do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, símbolo máximo da linha dura do STF, fontes presentes no encontro confirmam. O ministro declarou publicamente que não se oporá mais à anistia ampla em tramitação no Congresso, após descobrir que toda a sua família está sob vigilância intensiva de agências americanas. Em gravação obtida com exclusividade por este canal, Moraes, com voz embargada, admite: eu me tornei aquilo que sempre combati. Um juiz que abusa do poder por convicções pessoais. A notícia da capitulação do ministro, pilar central do atual sistema judiciário, está causando um terremoto institucional sem precedentes, com assessores presidenciais descrevendo a situação como o fim do mundo como conhecemos. Fontes do Planalto revelam: Lula está em estado de choque, enquanto diplomatas brasileiros tentam desesperadamente conter o que classificam como o colapso completo da estratégia do governo. Brasileiros de todo o país, preparem-se para o que pode ser o maior terremoto institucional da história recente da República. Aqui é Flávio Nascimento, trazendo a vocês em primeira mão a cobertura completa do impensável. O desmoronamento total do ministro que se tornou o símbolo máximo do poder judicial no Brasil. O que testemunhamos hoje não é apenas mais uma crise. É o próprio epicentro do sistema implodindo diante dos nossos olhos. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E me diga, você já percebeu alguma mudança nas aparições públicas de Alexandre de Moraes nos últimos dias? Os relatos que recebemos descrevem um ministro completamente transformado. O semblante antes severo
dando lugar a olheiras profundas e mãos trêmulas. Compartilhe sua percepção nos comentários. Você já notou como a grande mídia está em silêncio absoluto sobre os sinais evidentes de desmoronamento do homem que até ontem parecia intocável? Percebeu como estão desesperadamente tentando encobrir o que pode ser o maior ponto de virada da nossa história recente? Sua visão sobre esta conspiração de silêncio é fundamental para a nossa análise coletiva. Este canal só consegue trazer essas análises bombásticas porque patriotas como você nos apoiam. Se puder, considere se tornar um membro para fortalecer nossa independência e capacidade investigativa. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever para acompanhar em primeira mão os desdobramentos desta reviravolta histórica. O que estamos testemunhando hoje é algo que poucos ousariam imaginar mesmo em seus cenários mais otimistas. O completo colapso moral, psicológico e institucional de Alexandre de Moraes, o homem que por anos personificou o poder judicial em sua forma mais concentrada e irrestrita. Vamos aos fatos que estão sacudindo Brasília neste exato momento. Nossa primeira bomba, durante reunião extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, convocada para discutir o impacto das sanções internacionais sobre o judiciário brasileiro. Alexandre de Moraes protagonizou o que fontes presentes descrevem como um momento de absoluto colapso humano, que deixou todos os presentes em estado de choque profundo. Nunca vimos nada parecido, relatou uma fonte de alto escalão que estava na sala. Alexandre sempre foi a personificação da frieza e do controle absoluto. Vê-lo quebrando daquela forma, aos prantos, confessando erros, foi como assistir à queda de um império. Segunda bomba. Durante este episódio, em meio a soluços incontroláveis, o ministro fez confissões que contradizem frontalmente toda a sua atuação pública dos últimos anos. Em um momento particularmente dramático, ele teria admitido: eu cruzei todas as linhas que um juiz jamais deveria cruzar. Em nome do que eu acreditava ser a defesa da democracia, violei princípios democráticos fundamentais. Confundi minha missão constitucional com uma cruzada pessoal. O mais chocante, o ministro teria reconhecido explicitamente que a concentração excessiva de poderes em suas mãos havia criado um sistema judicial paralelo, onde o devido processo legal e a ampla defesa se tornaram meras formalidades vazias. Terceira bomba, e possivelmente a mais explosiva. Após este colapso emocional, Moraes revelou aos colegas magistrados que recebeu informações concretas de que agências de inteligência americanas estão monitorando cada aspecto da vida de sua família, incluindo seus filhos, netos e até mesmo parentes distantes. Foi o momento em que a ficha caiu, teria confessado o ministro. Quando percebi que não apenas eu, mas pessoas completamente inocentes da minha família estão sendo atingidas por decisões que tomei como juiz, finalmente compreendi o verdadeiro significado de abuso de poder. Diante deste cenário, Moraes teria então declarado abertamente que não apenas não se oporia mais ao projeto de anistia ampla em tramitação no Congresso, mas que estaria disposto a contribuir ativamente para sua aprovação, classificando-o como talvez o único caminho para encerrar este ciclo destrutivo que está dilacerando o tecido institucional brasileiro. Quarta bomba. Tivemos acesso a um trecho de áudio de 6 minutos e 12 segundos desta reunião, onde se ouve claramente a voz embargada do ministro afirmando: eu me deixei levar por uma espiral de poder que corrompeu meu julgamento. Acreditei que estava defendendo a democracia, quando na verdade estava criando precedentes que a fragilizam profundamente. Chegou o momento de reconhecer que erramos, e erramos gravemente. Em outro momento igualmente impactante do áudio, ele confessa: as sanções americanas revelaram uma verdade dolorosa. Nenhum de nós está acima da lei ou da accountability internacional. Achamos que podíamos criar nosso próprio sistema de regras, isolado do mundo, e agora estamos colhendo as consequências. O impacto dessas declarações dentro do STF é descrito como nuclear por fontes internas. Moraes era o pilar central, a pedra angular de toda a estrutura de poder que se consolidou no judiciário brasileiro nos últimos anos. Sua capitulação não é apenas mais uma baixa, é o colapso do próprio sistema a partir de seu núcleo mais essencial. É como se o comandante supremo jogasse a toalha em plena batalha, confidenciou um funcionário do alto escalão do tribunal. Se até Alexandre está reconhecendo excessos e falando em anistia, o que resta para sustentar a narrativa que vinha sendo construída? Esta preocupação parece bem fundamentada. Segundo relatos internos, após a manifestação chocante de Moraes, uma onda de pânico se espalhou entre ministros e assessores que até então seguiam fielmente sua liderança. É um efeito dominó devastador, descreveu nossa fonte. Pessoas que ontem defendiam ferrenhamente as posições mais duras hoje estão em reuniões fechadas discutindo como se posicionar neste novo cenário. Mais perturbador ainda é o relato de que Alexandre de Moraes,
estaria preparando o que descreve como um voto histórico de retratação para apresentar na próxima sessão plenária do STF. Neste pronunciamento, o ministro pretende fazer um reconhecimento formal dos excessos sistemáticos, que, segundo ele, distorceram o papel constitucional do Supremo, transformando-o em um ator político quando deveria ser um árbitro imparcial. Ele está determinado a corrigir o rumo, mesmo que isso signifique abrir mão do imenso poder que acumulou, revelou um assessor próximo. Diz que prefere ser lembrado como um ministro que teve a coragem de reconhecer erros do que como aquele que levou o STF ao colapso por teimosia. No Palácio do Planalto, a notícia da mudança de posição de Moraes caiu como uma bomba nuclear. Fontes próximas ao presidente revelam que Lula entrou em um estado de fúria seguida de depressão profunda ao ser informado, classificando a situação como uma traição imperdoável e o fim de toda essa estratégia de governo. O presidente construiu toda a sua abordagem institucional contando com a firmeza inabalável de Moraes, confidenciou um assessor do primeiro escalão. Vê-lo agora, não apenas recuando, mas efetivamente reconhecendo erros e apoiando a anistia, é para Lula como perder o chão sob seus pés. A situação é particularmente delicada considerando o histórico de Moraes. Ao longo de sua trajetória no STF, ele construiu uma imagem de autoridade suprema e incontestável, com poderes que muitos juristas descreviam como sem paralelo na história democrática brasileira. Seus despachos eram recebidos como decretos finais, inapeláveis, capazes de determinar os rumos da política, da comunicação e até mesmo das relações internacionais do país. A ironia é que agora ele está admitindo exatamente o que seus críticos apontavam há anos, analisou um respeitado constitucionalista, que houve uma concentração excessiva de poderes em suas mãos, sem os devidos controles institucionais. Esta contradição parece estar no centro da crise existencial enfrentada pelo ministro. Segundo relatos de pessoas próximas, Moraes tem passado noites em claro, revisando suas decisões passadas e questionando profundamente os caminhos que tomou. É um processo doloroso de confronto com seu próprio legado, descreveu alguém próximo. Ele está percebendo que, ao tentar salvar a democracia de certas ameaças, pode ter contribuído para enfraquecê-la por outro ângulo. No Congresso Nacional, a notícia da mudança de posição de Alexandre de Moraes está sendo recebida como um verdadeiro terremoto político. Se até o xerife agora apoia a anistia, as comportas se abriram completamente, comentou um senador envolvido nas negociações. Parlamentares confirmam ter recebido sinalizações diretas do gabinete do ministro, indicando que ele não apenas não criará obstáculos à anistia, mas poderá até mesmo contribuir tecnicamente para a elaboração de um texto que promova genuína reconciliação nacional sem comprometer princípios democráticos fundamentais. É uma virada de 180 graus, avaliou um deputado. Alexandre de Moraes era visto como o principal obstáculo a qualquer tipo de anistia. Sua mudança de posição muda completamente o jogo político. Nas redes sociais, o impacto já é visível. Nas últimas horas, compilações de decisões e pronunciamentos anteriores de Moraes, contrastadas com trechos vazados de sua recente confissão, se tornaram virais, acumulando milhões de visualizações e compartilhamentos. Esta crise expõe de forma dramática e definitiva a fragilidade do modelo institucional que se consolidou no Brasil nos últimos anos. O sistema que concentrou poderes extraordinários no judiciário, e particularmente nas mãos de Moraes, agora implode a partir de seu próprio centro. É o fim de uma era, observou um cientista político. O modelo de STF, com superpoderes e concentração extrema de autoridade em um único ministro, está ruindo porque seu próprio arquiteto agora reconhece suas falhas fundamentais. A mudança de posição de Moraes também levanta questões profundas sobre a viabilidade jurídica dos processos baseados em suas decisões anteriores. Se o próprio ministro reconhece que houve excessos sistemáticos e violações de princípios fundamentais, como sustentar juridicamente os processos decorrentes dessas decisões? Questionou um renomado criminalista. Mais inquietante ainda é o efeito que esta crise terá sobre a percepção pública do STF como instituição. A legitimidade do judiciário depende essencialmente da confiança pública, em sua imparcialidade e compromisso com princípios, não com resultados específicos, explicou um especialista em sociologia jurídica. Quando o ministro mais poderoso admite ter colocado resultados acima de princípios, a própria base de confiança na instituição é comprometida. E, no plano internacional, a notícia da capitulação de Alexandre de Moraes está sendo interpretada como a prova definitiva de que a estratégia americana de pressão direcionada funcionou. Fontes diplomáticas revelam que o governo Trump já está preparando um pronunciamento sobre o que classifica como vitória da democracia e da liberdade sobre o autoritarismo judicial. O timing desta crise também é especialmente significativo.
A poucos dias da 8ª Assembleia Geral da ONU, a Confissão de Moraes enfraquece completamente a posição brasileira no cenário internacional. O Brasil perdeu qualquer capacidade de defender seu sistema judicial perante a comunidade internacional, avaliou um diplomata experiente. Quando o próprio ministro reconhece os abusos que cometeu, o país fica sem argumentos. Como sempre compartilho com vocês, mesmo nos momentos mais turbulentos, as sementes de esperança e renovação. A crise atual, por mais traumática que seja para as instituições e indivíduos envolvidos, pode representar o início de uma necessária e profunda correção de rumos na democracia brasileira. O reconhecimento de erros, mesmo que tardio e motivado por pressões externas, é sempre o primeiro passo para sua correção. Se o homem que personificou o poder judicial em sua forma mais concentrada está agora reconhecendo os excessos deste modelo, isso abre espaço para um debate nacional genuíno sobre os limites e controles necessários ao poder judiciário em uma democracia saudável. Há sinais promissores nesse sentido. Nas últimas 48 horas, juristas e acadêmicos de todas as correntes de pensamento têm defendido publicamente a necessidade de uma reforma profunda no sistema judicial brasileiro, com ênfase em mecanismos de controle externos, mandatos definidos para ministros e limitações claras a poderes monocráticos. Talvez precisássemos chegar a este ponto de crise absoluta para finalmente enfrentar questões estruturais que vínhamos adiando há décadas, observou um professor de Direito Constitucional. A Confissão de Moraes, apesar de dolorosa, pode ser o catalisador de uma renovação institucional que o Brasil tanto necessita. Como observou recentemente um jurista respeitado, às vezes é preciso que o sistema chegue ao limite do colapso para que possamos reconstruí-lo sobre bases mais sólidas e equilibradas. Para o ministro, pessoalmente, este momento representa tanto uma crise existencial quanto uma oportunidade histórica. Alexandre de Moraes tem agora a chance de redefinir completamente seu legado, comentou um analista político. Ele pode passar à história não apenas como o juiz que concentrou poderes excessivos, mas como aquele que teve a coragem de reconhecer erros e liderar um processo de reforma genuína. Nos próximos dias, acompanharemos cada desdobramento desta reviravolta sem precedentes. O colapso emocional e a mudança de posição de Alexandre de Moraes marcam não apenas um ponto de inflexão, mas possivelmente o próprio desfecho da crise institucional brasileira. Um momento que, apesar dos traumas, pode abrir caminho para um reequilíbrio genuíno dos poderes e o fortalecimento duradouro da nossa democracia. Você está acompanhando Flávio Nascimento em uma edição especial das Crônicas do Brasil. Não se esqueça de deixar seu comentário. Você acredita que a mudança de posição de Alexandre de Moraes é sincera ou apenas uma estratégia desesperada para proteger sua família? Este é realmente o fim do sistema como o conhecemos? Inscreva-se, ative o sininho e faça parte dessa rede de brasileiros comprometidos com a verdade e com o futuro da nossa nação. E se ainda não é membro do nosso canal, considere se tornar um agora para fortalecer nossa independência e capacidade de trazer sempre análises aprofundadas que outros não mostram. Outros não mostram, família. Outros não mostram. Agora, o que ele falou aqui, o Flávio Nascimento falou aqui, extremamente importante. Você acredita que isso é só uma estratégia ou ele está mudando mesmo? Ou essa lágrima aí não é lágrima de crocodilo? Explode agora. Comprometeu todos os ministros, né? Todos os urubus, digamos assim. Lá em Brasília, CPI vai derrubar o barbudo. Vamos ouvir aqui, porque é mais informação chegando aqui no canal. Dá o like aí, pessoal. Se você não deu ainda, senta o dedo aí, vamos que a notícia não para. Se você tá de pé, senta aí agora mesmo, porque o que eu vou revelar aqui vai abalar tudo que você pensa sobre a podridão na política e no judiciário brasileiro. Isso não é brincadeira, não é fake news, é a verdade nua e crua que a mídia esquerdista esconde de você. Imagina só, uma das maiores explosões do século, envolvendo o STF, Lula, Bolsonaro e aliados fiéis. Eu separei só as notícias que importam, as que chocam e mudam o jogo. Se você é patriota, conservador e tá cansado de ver o Brasil afundar no comunismo disfarçado, fica comigo até o final. E se ainda não é inscrito, clica agora no botão, porque a plataforma adora sumir com inscrições e você não quer perder essas atualizações bombásticas. Vamos direto ao ponto sem enrolação. A primeira detonação vem da CPMI do INSS, onde a deputada Bia
Bia Kicis, essa guerreira incansável, expôs o que ninguém ousava dizer. O irmão de Lula, o Frei Chico, presidente do Sindinap, foi pego no flagra em um esquema que fede a corrupção por todos os lados. Isso não é boato, é fato comprovado em audiência pública. Bia foi lá e desmascarou tudo. Empresas fantasmas, notas fiscais suspeitas, dinheiro girando em círculos e voltando para as mesmas famílias mafiosas. Presta atenção. Ela questionou o Milton Cavallo, atual presidente do sindicato, e o cara ficou mudo como uma porta. Qual a relação com a empresa Essence e a gestora eficiente? Quem são os sócios da Esférica Tecnologia? Perguntou ela, e o silêncio dele gritou culpado. Galera, isso é lavanderia de dinheiro puro. O sindicato, que deveria proteger aposentados e pensionistas, virou um antro de roubo. Bia revelou que o dinheiro saía do Sindinap, passava por essas firmas e acabava nos bolsos de parentes da Tônia Galetti, filha do fundador João Inocentini, amiga pessoal do ministro Carlos Lupe. Tem foto deles juntos, provando a mentira dele quando disse que não eram próximos. E o pior, fontes indicam que Milton é só um peão, um fantoche. A rainha do tabuleiro, Tônia, que mandava e desmandava, chamando o presidente de bunda mole nos bastidores. Humilhação total. Ela articulava tudo em Brasília, inclusive parcerias com o banco BMG para vendas casadas forçadas. Aposentados, obrigados a comprar produtos só para pegar empréstimo consignado. E o irmão de Lula nisso. Ele é o presidente emérito, mas o esquema rolou debaixo do nariz dele. O relator da CPMI já avisou. Frei Chico será convocado. Não é convite, é na marra. Se não for, a PF arrasta. A casa caiu. PF invadiu a casa de Tônia hoje cedo. Arrombou o portão, porta, levou dinheiro, celulares, computadores. Prisões pedidas para 19 investigados, incluindo gente ligada ao INSS. André Mendonça já foi acionado. Lula e o PT estão em pânico total, desesperados com essa lama toda respingando neles. Isso explica o porquê da esquerda odiar investigações. Toca no bolso dos seus. Agora pausa para respirar, porque a próxima é ainda maior. O gigante acordou e ele se chama Tarcísio de Freitas. Esse aliado fiel de Bolsonaro acabou de destruir Lula sem piedade. Em um vídeo gravado em uma venda no interior de São Paulo, trabalhando de verdade, não no palanque, Tarcísio expôs a hipocrisia do PT. Paciência tem limite, disse ele. Há meses, o PT ataca sua imagem com mentiras, ofensas e campanhas sujas nas redes. Estratégia clássica. Vender um mundo perfeito na propaganda, gastando nosso dinheiro, enquanto espalha ódio contra quem pensa diferente. Mas o absurdo maior, o PT acusa Tarcísio de barrar aumento de impostos. Ele rebateu. Estou trabalhando para mudar vidas com a tabela SUS paulista revolucionando a saúde, tecnologia contra crime organizado, obras paradas retomadas como o Rodoanel e o metrô da linha 17. E sobre impostos? Eram 10 aumentos propostos. Ninguém apoia isso. Pare de inventar culpados. Tenha vergonha, Haddad. Corte gastos, saia do palanque e trabalhe. Ele chamou o Haddad de preguiçoso, expondo que petistas adoram mamata, torrando dinheiro público como se não houvesse amanhã. Lula sonha com novos impostos dia e noite, mas cortar gastos? Jamais. Tarcísio defendeu o povo. Se é para aumentar imposto no lombo dos brasileiros, eu faço campanha contra. Isso é liderança de verdade, galera. O oposto da gastança sem freio do governo atual. E agora, a bomba que abalou Brasília inteira. Luiz Roberto Barroso renunciou ao cargo no STF. Isso aconteceu há minutos, oficial e confirmado por ele mesmo no plenário. Sinto que é hora de novos rumos, disse em vídeo. Ele poderia ficar até 2033, mas antecipou em 8 anos. Por quê? Ele falou em viver mais, com espiritualidade, literatura e poesia, longe das exigências do cargo, mas leia nas entrelinhas. As decisões dele impactaram sua família. Vistos cancelados nos Estados Unidos, sanções do governo Trump, apartamento em Miami, filhos trabalhando lá, tudo afetado. Ele sofreu o efeito Trump, com medo da lei Magnitsky, que já pegou Moraes e família. Barroso, ativista progressista, campeão de censura, indulto a Dirceu, aborto e pautas woke. Lembra da frase dele? Nós derrotamos o bolsonarismo em evento com Uni, afrouxando a gravata como se fosse militante. Ele centralizou a apuração de votos no TSE durante a pandemia, comprando supercomputador sem licitação. Uma tragédia para o judiciário. Parcial, colunista social, sempre com lado político.
Com isso, Lula indica o terceiro ministro no mandato. Depois de Zanin, seu advogado, e Dino, amigo de longa data, vem mais um. Tragédia para a credibilidade do STF. Os cotados, Bruno Dantas, TCU, Jorge Messias, AGU, o office boy da Dilma que levou o documento para Lula escapar da prisão na Lava Jato, Rodrigo Pacheco, senador que engavetou tudo contra Lula no Senado, e Vinícius de Carvalho, CGU envolvido no escândalo do INSS, omisso na roubalheira. Messias é o mais provável, idolatra Lula, protege o PT como cão de guarda. Pacheco mendiga a vaga, lambendo botas. Dantas pode, mas duvido. Carvalho, sujo até o pescoço na CPMI. Qualquer um é ruim. 3 indicados por Lula em um mandato vira corte petista. Vamos continuar essa detonação sem perder o ritmo, porque o que vem agora vai fazer você questionar tudo sobre o que a esquerda esconde nos corredores de Brasília. Lembra daquelas medidas de Alexandre de Moraes que pareciam uma sentença de morte para Bolsonaro? Pois é, há poucas horas o ministro soltou uma decisão que chocou o Brasil inteiro. E não é o que você pensa. Não foi prisão, mas algo que deixa um gosto amargo de impunidade seletiva. Eu vou destrinchar isso passo a passo, com fatos que a mídia vermelha ignora, para você ver como o STF joga sujo contra quem luta pelo Brasil real. Mas antes, se você está sentindo o sangue ferver com essas revelações, compartilha esse vídeo agora. Vamos espalhar a verdade antes que censurem tudo. Vamos ao cerne dessa nova reviravolta. Alexandre de Moraes, o xerife do STF, tomou uma decisão bombástica sobre Jair Bolsonaro que dividiu opiniões e expôs a fragilidade do sistema. Em um despacho relâmpago, ele reconheceu que Bolsonaro descumpriu medidas cautelares. Sim, aquelas proibições absurdas de usar redes sociais e aparecer em público de forma coordenada. Mas chamou o episódio de irregularidade isolada. Isolada? Sério? Isso depois de Bolsonaro ser flagrado em postagens de aliados, como o filho Eduardo, mostrando a tornozeleira eletrônica durante uma visita ao Congresso. Moraes admitiu: não há dúvida de que houve violação, mas parou por aí. Nada de prisão preventiva, nada de endurecer as algemas eletrônicas. Em vez disso, um tapa nas costas disfarçado de advertência. Próxima vez, vai preso de verdade. Pensa nisso, galera. Enquanto petistas e aliados de Lula passeiam livres após condenações leves, Bolsonaro, o mito que salvou o Brasil da ditadura do comunismo, é monitorado como criminoso comum. A decisão veio após a defesa de Bolsonaro argumentar que ele não acessou redes diretamente, só deu entrevistas que foram republicadas. Moraes comprou a narrativa, dizendo que não proíbe falas públicas, mas sim manobras pré-fabricadas. Traduzindo, você pode falar, mas só se eu aprovar o script. Isso é justiça ou controle de narrativa? Eu digo, é o STF admitindo que perdeu o controle, mas sem coragem de ir até o fim. E o pior, isso abre precedentes perigosos. Se uma irregularidade isolada escapa da cadeia, o que impede a esquerda de usar o mesmo truque em 2026? Agora, aprofundando no legado tóxico de Barroso, porque sua saída não é só uma aposentadoria, é o fim de uma era de ativismo descarado que manchou o STF para sempre. Lembra quando ele se gabou na Uni, soltando "nós derrotamos o bolsonarismo"? Isso em 2023. Como se fosse um militante de carteirinha, não um ministro imparcial. Barroso presidiu o tribunal de 2023 a 2025, período de censura máxima, bloqueios de perfis conservadores, indulto a José Dirceu pelo mensalão, decisões pró-aborto e pautas que cheiravam a agenda globalista. Ele centralizou a apuração eleitoral no TSE durante a pandemia, comprando um supercomputador sem licitação. Coincidência ou jogada para garantir resultados? E as festas, os convites para eventos chiques, as entrevistas intermináveis onde cantava e dançava como se o STF fosse um palco de comédia. Sua gestão foi marcada por uma crise de civilidade global, como ele mesmo admitiu em agosto, mas o real motivo da renúncia: pressão pessoal. Aos 67 anos, com mandato até 2033, Barroso chorou no plenário ao anunciar: os sacrifícios se transferem para a família. Traduzindo, sanções dos Estados Unidos, vistos cancelados para ele, esposa e filhos, apartamento em Miami bloqueado. O efeito Trump bateu forte com a lei Magnitsky pairando como espada de Damocles, igual ao que rolou com Moraes e parentes. Ele planeja escrever memórias, lecionar em Harvard e Yale se os gringos deixarem, mas deixa um vácuo. O STF sem seu progressista autodeclarado. Boa riddance, diria eu.
Mas o terror é Lula preenchendo a vaga com mais um fantoche petista. Falando nos cotados, vamos dissecar essa lista de horrores que o Planalto já vaza para testar águas. Primeiro, Bruno Dantas, do TCU. 48 anos, jurista respeitado, mas com histórico de decisões que cheiram a complacência com governos de esquerda. Ele fiscaliza contas públicas. Mas será que vai fiscalizar o próprio Lula? Pouca chance de ser o escolhido. Dantas é técnico demais para o palanque petista. Depois, Rodrigo Pacheco, o mendigo político do Senado. 48 anos, ex-presidente do Congresso que engavetou CPIs contra o STF e Lula, como quem esconde sujeira debaixo do tapete. Ele lambeu botas para sonhar com a toga, mas Lula deve uma dívida maior a outros. Se entrar, vira o guardião das pautas esquerdistas no Supremo. Agora, o pesadelo real. Jorge Messias, da AGU, 45 anos, o cão de guarda do PT. Lembra da Lava Jato? Ele foi o office boy da Dilma, levando o decreto de nomeação de Lula como ministro para blindá-lo da prisão em 2016. Áudio vazado. O Messias vai levar o documento. Doutor pela UNB, ele defende o governo com unhas e dentes. Processos contra fake news, proteção a morais, tudo. Se Lula indicá-lo, e aposto que vai pela lealdade canina, o STF vira um ninho de serpentes. Zanin, advogado pessoal, Dino, amigo de infância, e agora Messias. Tragédia anunciada para a democracia, mais censura, mais ativismo, menos justiça. Por último, Vinícius de Carvalho, da CGU, 50 e poucos, doutor em Direito Comercial, mas atolado na lama da CPMI do INSS. Ele foi omisso nas fraudes bilionárias, permitindo que entidades como o Sindinap, do irmão de Lula, sugassem aposentados. Presidiu o CAD em 2012 e 2016, no auge do Petrolão, e agora responde por prevaricação na comissão. Sujo como galinheiro em chuva, Lula não arrisca sujar a indicação com ele. Dos quatro, Messias é o frontrunner, seguido de Pacheco. Qualquer um consolida o trio petista no STF, virando a corte em braço do Planalto. Imagina julgamentos de 2026 com esse viés, fim da imparcialidade, início da ditadura judicial. E voltando ao escândalo do INSS, porque a convocação de Frei Chico não é só uma oitiva, é o colapso da fachada familiar de Lula. A CPMI, sob Carlos Viana e relator Alfredo Gaspar, aprovou o requerimento ontem. José Ferreira da Silva, o irmão sindicalista, vai depor na marra sobre os 1 bilhão desviados pelo Sindinap de 2008 a 2025. A entidade, vice-presidida por ele, viu a arrecadação explodir de 23 milhões diários em 2020 para 154 milhões em 2024. 564% de crescimento suspeito. PF na operação sem desconto invadiu sedes, suspendeu convênios via CGU e o TCU mapeia a lavagem de dinheiro. Frei Chico, pioneiro metalúrgico do ABC, torturado na ditadura, agora acusado de filiações fraudulentas a velhinhos indefesos. O depoimento de Milton Baptista, presidente do Sindinap, foi um circo. Ficou mudo por horas. Só quebrou silêncio para jurar que Frei Chico não exercia cargo administrativo. Mentira descarada. Oposição, como Rogério Marinho e Soraya Tronic, exigiu dados bancários e movimentações externas. CUT e Força Sindical defendem o irmão de Lula como militante histórico, mas o cheiro de impunidade fede. Acordo inicial blindou-o em agosto, focando em Dilma e Bolsonaro, mas com novas provas. Habeas corpus de Milton via STF. A maré virou. Se Frei Chico não colaborar, PF arrasta. Lula, que prometeu moralidade, vê o clã afundar. Do mensalão ao INSS, sempre o mesmo roteiro. Enquanto isso, Tarcísio de Freitas não para de brilhar como o anti-Lula perfeito. Sua crítica aos impostos não foi só um vídeo. Foi a articulação mestre que enterrou a MP 1303-25 ontem na Câmara. O PT culpa ele pela derrota, dizendo que ligou para deputados com Ciro Nogueira e Antônio Rueda, formando frente contra a taxação. Tarcísio rebateu: a população não aguenta mais impostos. Governo tem que ter responsabilidade fiscal, não sabotagem. Líder do PL, Sóstenes Cavalcante, agradeceu publicamente o empenho do governador, que apresentou argumentos contra os 17 bilhões extras em 2026. Ano eleitoral, né? Lula queria engordar cofres para populismo, mas Tarcísio expôs. Eles vendem mundo perfeito na TV, mas espalham ódio nas redes. O impacto? Bloqueio de despesas em 2025, 35 bilhões deles em cheque no orçamento de 2026, cortes em emendas. Governistas gritam sabotagem eleitoral, com Lindbergh Farias chamando Tarcísio de nefasto. Mas o governador contra-ataca. Estou mudando o SP com SUS Paulista. Tecnologia anticrime. Obras como Rodoanel. PT ataca porque inveja trabalho real. Em março, ele já detonava a isenção de IR até 5 mil como contrato com o fracasso, flertando com superinflação. Família, já já nós vamos mostrar aí o chicote estralando, hein?
Dentro de instantes aí. Dá o likezinho aí, pessoal, que tem mais bomba aqui, hein? André Mendonça descobriu, deixou o careca preocupado e em silêncio. Vamos ouvir. Dá o like aí, pessoal. Algo aconteceu dentro do STF. E não foi pouca coisa. Segundo boatos, fontes de Brasília afirmam que 2 ministros se enfrentaram nos bastidores após uma entrevista que dividiu o país. De um lado, um nome conhecido por sua serenidade teria perdido a paciência. Do outro, o ministro mais temido do Brasil teria reagido com fúria. Ninguém confirma oficialmente, mas o que se comenta é que essa discussão pode revelar o que realmente está por trás dos julgamentos contra Bolsonaro. O clima esquentou, portas se fecharam e quem presenciou jura. O sistema rachou por dentro. Hoje eu trago 8 notícias bombásticas, revelações escondidas, que a grande mídia jamais terá coragem de mostrar. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é explosivo demais. E atenção, se você ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É grátis participar e lá eu solto as informações que eles escondem. O corredor do STF. A discussão que expôs o teatro contra Bolsonaro. Nos bastidores de Brasília, a história começa a ganhar força, e embora ainda não seja informação oficial, tem sido comentada em corredores, gabinetes e grupos políticos. O que se diz é que uma discussão tensa teria ocorrido entre André Mendonça e Alexandre de Moraes, logo após a entrevista entre Deltan Dallagnol e Marco Antônio Villa. Segundo relatos que circulam na capital, o clima entre os ministros teria ficado pesado. Moraes, exaltado, teria defendido o discurso agressivo de Villa, carregado de ironias e críticas inflamadas contra Bolsonaro. Enquanto Mendonça, firme, teria saído em defesa de Deltan, elogiando sua postura técnica e respeito à lei. As palavras teriam ecoado pelos corredores do Supremo. Um confronto silencioso entre o Estado de Direito e o Estado da Vingança. Fontes dizem que Mendonça teria dito algo como: Villa falou com raiva, não com razão. Moraes, por sua vez, teria reagido com irritação, afirmando que o discurso jurídico não pode se sobrepor ao exemplo político. Desde então, comentários sobre o episódio se multiplicam, e muitos interpretam a cena como um reflexo fiel do que o próprio julgamento de Bolsonaro representa. Não uma busca pela verdade, mas um espetáculo encenado para intimidar quem ousa questionar o sistema. O episódio teria ocorrido poucos dias antes da sessão que ficou conhecida como o julgamento que nunca existiu. Isso porque, segundo analistas e parlamentares de bastidor, as decisões já estariam alinhadas antes mesmo de o processo chegar ao plenário. O que se comenta é que os votos, os discursos e até as manchetes estariam prontos, como se a Constituição fosse apenas um figurino para uma peça já ensaiada. Ninguém confirma oficialmente, mas há quem diga que Mendonça teria se mostrado desconfortável com a forma como certos temas são tratados dentro da corte. Em conversas reservadas, ele teria manifestado incômodo com o tom de tribunal político que tomou conta das decisões. Enquanto isso, Moraes, segundo essas mesmas fontes, teria assumido uma postura de defesa da narrativa necessária, expressão que vem sendo usada por aliados para justificar medidas excepcionais em nome da democracia. Nos corredores do Congresso, a história caiu como pólvora. Deputados da oposição comentam que a suposta discussão apenas confirma o que já se suspeitava. Há divisões internas no STF, e nem todos concordam com o rumo das decisões. O que se diz é que Mendonça tenta, de forma silenciosa, preservar o mínimo de integridade institucional, enquanto outros ministros estariam dispostos a tudo para garantir que Bolsonaro seja o exemplo do que acontece a quem desafia o poder estabelecido. A entrevista entre Deltan e Villa, que parecia apenas um debate comum, teria sido o estopim simbólico. Deltan, fiel à Constituição, argumentou com base em leis, fatos e garantias individuais. Villa, inflamado, falou de emoções, raiva e revanche. Foi exatamente essa diferença de tom que teria reacendido o atrito entre os ministros, um embate que, para muitos,
representa o conflito entre dois Brasis, o da razão jurídica e o da narrativa política. Ainda segundo as informações que circulam, após a discussão, Mendonça teria deixado o local cabisbaixo, enquanto assessores de Moraes tentavam conter os comentários. Mas a cena já teria sido testemunhada por servidores, e, como costuma acontecer em Brasília, o silêncio apenas aumentou a especulação. Em redes e grupos de bastidor, muitos lembram de outros episódios semelhantes. Já se comentou, em anos anteriores, sobre divergências internas, quando o Supremo tentou impor censura a jornais, quando interferiu em decisões do Executivo ou quando ministros viajaram ao exterior em encontros com representantes de governos estrangeiros. Cada detalhe parece encaixar-se em um padrão. Decisões polêmicas, reações públicas e depois o mesmo roteiro. Foi em nome da democracia. O que se diz agora é que essa discussão entre Moraes e Mendonça é um retrato fiel de uma guerra fria que se trava dentro do próprio Supremo. Uma batalha entre quem acredita na Constituição e quem acredita no poder acima dela. Mendonça teria se tornado, dentro da corte, uma espécie de voz do equilíbrio, ainda que isolada. Moraes, por outro lado, continua sendo o símbolo da autoridade que não aceita ser contestada. O suposto embate entre os dois não apenas ilustra a tensão institucional, mas também reforça a teoria de que as decisões envolvendo Bolsonaro ultrapassaram o campo jurídico e entraram de vez no território político. Enquanto isso, o povo observa de fora. O Brasil se divide entre quem acredita na justiça e quem teme que ela tenha sido sequestrada. A discussão, ainda não confirmada oficialmente, tornou-se o retrato simbólico de algo maior. O abismo entre o que se promete em nome da lei e o que se faz em nome do poder. Hoje, a teoria ganha força porque ela faz sentido dentro do que já se viu antes. Pressões, vazamentos seletivos, julgamentos midiáticos e decisões fora do texto constitucional. A diferença é que, desta vez, o confronto parece ter acontecido cara a cara, dentro do próprio STF. E, como se comenta em Brasília, quando dois ministros discordam sobre o que é justiça, é sinal de que o país inteiro já está pagando o preço do teatro. Notícia 2. A farsa do processo justo. Julgamento de Bolsonaro. Teria sido uma montagem política nos corredores de Brasília. A palavra mais repetida é encenação. Segundo fontes, o julgamento contra Bolsonaro teria sido conduzido por pessoas com posição política definida, escolhidas a dedo para cumprir um roteiro. Não houve sorteio de relator. Não houve sorteio de ministro. O resultado já era conhecido dias antes da sessão. Deltan Dallagnol afirmou que o caso rompeu todos os protocolos jurídicos e que o Supremo se colocou como parte interessada. O tribunal virou o próprio acusador, juiz e executor. Especialistas alertam: se isso for normalizado, qualquer cidadão poderá ser condenado por pensar errado. O processo virou espetáculo, e o palco já estava montado para o aplauso da militância. A farsa do processo justo é hoje o retrato mais sombrio de um país que chama censura de justiça e perseguição de democracia. Notícia 3. A pena de morte. Já existe no Brasil? Alerta. Assustador surge em debate político. Durante o debate, um jurista levantou uma hipótese alarmante. A Constituição admite pena de morte em caso de guerra declarada. O perigo? Há movimentos tentando classificar o 8 de janeiro como ato de guerra interna. Isso abriria espaço para medidas letais contra opositores. Família, vocês ouviram aí, né? O negócio tá ficando estreito demais, família. A hora do careca vai chegar. E nós entendemos que a justiça divina, ela nunca tarda, ela vem na hora certa. Você acredita que a justiça de Deus, ela não tarda, ela vem na hora certa? Nós entendemos assim, né? Não sei o seu ponto de vista aí. Família, você que tá aqui na live, não saia, tá? Não saia. Vou dar um recadinho no outro canal aqui, não sai. Clica aqui, ó, vai aparecer uma capinha aqui, você clica aqui, é o meu segundo canal, BBR News, inscreva-se lá também. O link desse canal também tá no primeiro comentário fixado ao topo. Clica aqui, vai lá e se inscreva lá.
Um abraço e até breve. Família, preste atenção, agora nós vamos mostrar para vocês aí a briga, a pancadaria, a confusão que aconteceu entre o ministro Alexandre, preste atenção, ministro Alexandre, tá aí na tela. André Mendonça manda Moraes calar a boca, mandou ele calar a boca, teve até dedo na cara. Moraes foi literalmente humilhado. Aqui você não manda, aqui você não é ninguém. Olha isso. Eu obrigado a calar a boca e engolir seco, hein? Esse eu vou até arrebentar uma pipoca pra mim assistir essa repimboca dessa parafuseta, hein? Eu vou arrebentar uma pipoca que eu quero assistir com vocês comendo uma pipoquinha. Você pode dar o like aí, 522 joinha, a Regina falou. Vamos bater 1000 likes aí, você pode dar o joinha aí? Senta o dedo. O que vai acontecer, família? Nós vamos acompanhar, eu vou acompanhar junto com vocês aqui esta briga, esta confusão aí, esse princípio de motim, tá? Você vai clicar aí, eu vou dar início à live lá no outro canal, só um minuto aqui, só um minuto. Nós vamos dar um início aqui, ó. Vamos dar um início lá já. E aí é só você clicar aí que a live vai começar lá no outro canal. Você vai clicar nessa capinha aí, né? É só você clicar nessa capa aí, ó. Essa capinha aí, você vai clicar nela aí. E a gente vai pra lá ao vivo, beleza? Bora lá todo mundo. Clica aí, vai chegando lá e falando se deu certo.